Oi, gente, boa tarde. Nós somos os alunos da equipe 4. A gente está aqui entrevistando a arquiteta e urbanista Eveline Trevisan para a disciplina Digital 032. Boa tarde, Eveline, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, vocês? Joia. Então, a gente vai começar a série de perguntas aqui. A Vicky vai fazer a primeira pergunta para a gente. Bom, a primeira delas é a seguinte: como se deu o seu interesse pela área que você atua hoje, né, hoje em dia? E você já entrou para o curso pensando em atuar nessa área? Já se imaginava desenvolvendo e participando desses projetos tão importantes quanto você participa hoje em dia? Bom, na verdade, eu acho que eu quis fazer arquitetura muito em função de trabalhar com a cidade. Eu já eu atuo ainda como arquiteta, né, assim, com projeto de casa, de reforma, mas como eu fiz edificações antes de fazer arquitetura, e eu cheguei a trabalhar muito com mutirão para construção de casa, para quem tinha perdido casa durante chuvas, assim, eu já tive eu sempre tive essa questão de trabalhar com a cidade bem clara, assim, na minha cabeça. E meu primeiro trabalho, eu trabalhei muito em escritório de arquitetura, assim que eu formei, mas meu primeiro trabalho como urbanista foi na prefeitura, em 1993, eu me formei no finalzinho de 91, e na Regional Centro-Sul, onde eu comecei trabalhando, a gente estava naquele ano montando o orçamento participativo. Então, que foi uma revolução assim na cidade, que era trazer as pessoas para opinar sobre o que fazer com recurso, que obras, onde fazer e tudo. Então, essa história assim, de atuar na cidade e atuar junto com a população é algo que começou de forma bem consolidada lá em 93, quando eu trabalhei na Centro-Sul. Eu trabalhei 8 anos lá, antes de ir para a BH Trans. E quando eu fui para a BH Trans, acaba que isso virou um pouco a minha tônica da forma como eu trabalho. Então, é entender assim, que se eu estou trabalhando para a gestão pública, não tem jeito de fazer gestão pública sem que seja com a participação das pessoas. Então, é construir esses canais. E muitas vezes esses canais eles não estão abertos assim no próprio órgão. Então, a gente tem que desbravar também esse caminho dentro do serviço público. Então, eu não acho que foi uma escolha 100% consciente, mas foi muito intuitiva e foi se fazendo também ao longo do tempo, né? Eu entrei em 93, eu tinha, sei lá, 24 anos, 24 anos, eu muito novinha, né? Muito recém-formada. Então, eu me formei mesmo arquiteta urbanista dentro do serviço público. E aí, essa é a minha trajetória, foi bem assim. Aí, ótimo. A gente vai aqui para a segunda pergunta, e é a seguinte: como que a sustentabilidade e o urbanismo sustentável interferem no meio e na vida da população? E as pessoas ainda confundem significado de sustentabilidade? E também, alguns trabalhos, como, por exemplo, o urbanismo tático, ele está relacionado a esse meio do sustentável? Bom, na verdade, vou começar pelo fim. O urbanismo tático é uma tática, né? É uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para a gente demonstrar para a cidade, demonstrar para a população o que a gente está querendo, que é possível implementar aquele projeto, para a gente testar, para a gente ver se o projeto funciona, se os benefícios são de fato reais. Então, o urbanismo tático, ele nada mais é do que uma ferramenta. A gente não acredita, o urbanismo tático, ele é para um momento prévio a uma intervenção definitiva. Então, eu acho que ele é uma excelente ferramenta. O termo sustentabilidade é um termo muito, muito amplo. Então, eu nem sei se, na verdade, as pessoas fazem confusão em relação ao tema, porque cabe muita coisa debaixo desse guarda-chuva, né, da sustentabilidade. Então, quando a gente fala de mobilidade sustentável, a gente tem que pensar, a gente pode pensar, por exemplo, que o transporte público é uma mobilidade sustentável. O transporte público ele é necessariamente feito com energia limpa? Não, muitas vezes é com óleo diesel, ainda que a gente tenha ônibus elétricos e tudo, mas ele é sustentável quando você pensa no número de pessoas que você transporta dentro de um veículo só. Então, ele, do ponto de vista da sustentabilidade da cidade, ele é, sim, um modo de transporte sustentável. Mas se você vai mais ao pé da letra, é a mobilidade ativa, que são os modos sustentáveis de deslocamento, ou seja, aquela mobilidade que não envolve nenhum tipo de motor. Então, são os pedestres e são os ciclistas, né? São essas pessoas que exercem a mobilidade ativa.
Então, eu acho que ainda é um conceito difícil da população se apropriar dele, da população compreender exatamente quais são os seus benefícios, e aí é um trabalho mesmo de dia a dia, de formiguinha, da gente ir abrindo espaço, falando nos espaços que a gente pode falar. E aí o urbanismo tático, ele nos ajuda muito porque, geralmente, quando você faz uma intervenção com urbanismo tático, ela é muito pontual, ela é localizada. E da forma com que a gente trabalha, a gente envolve todo mundo da comunidade que vai receber a intervenção. Então, por exemplo, esse último projeto que a gente fez, que foi em Santa Teresa, a gente fez uma super mobilização com os moradores do bairro, com os comerciantes, com os donos de restaurante, enfim, com as escolas. E aí, quando você vai explicar o projeto, você está também falando da importância de um projeto de sustentabilidade para o bairro, o que se envolve. E a gente tem procurado não só falar de mobilidade, não só abordar a mobilidade sustentável nos projetos, mas tratar de tratamento de resíduos. Então, a gente tentar colocar também algum projeto que tenha a ver com reciclagem, com coleta de material reciclado. A gente tem feito, a ideia é que a gente, cada vez mais, a gente amplie o escopo da sustentabilidade. Mas é isso, eu acho que ele é um conceito ainda pouco palpável. Quando a gente fala de emergência climática, é muito difícil ainda das pessoas compreenderem o que isso significa, parece longe, parece distante, e parece que o que cada um pode fazer é pouco frente ao tamanho do problema. Então, não é algo fácil de comunicar, mas é algo que a gente tem que ir fazendo todos os dias em cada projeto que a gente faz. Eu acho que é assim que a gente tem trabalhado. Agora, a pergunta 3 é a seguinte, agora falando em trabalho, né, sobre o Pedala BH, qual a importância do projeto para essa questão de sustentabilidade, né, como você já havia falado, e quais são os maiores desafios de promover o Pedala BH, considerando que a cidade possui poucas ciclovias e conta com um grande número de terrenos que são mais acidentados? Bom, o Pedala BH é um projeto que vai totalmente ao encontro da sustentabilidade da cidade. Então, o que a gente fez lá em 2005, em 2006, quando a gente traçou a primeira rede de bicicletas para a cidade, de ciclovias para a cidade, era entender, assim, primeiro, quais são os fundos de vale, quais são as vias mais planas em que a gente poderia traçar, né, implementar a infraestrutura para a bicicleta, como é que essa rede se interliga, né, para se conformar como rede, e como é que ela acessa as principais demandas da população. Então, as escolas, os centros de saúde e o sistema de transporte público, porque a gente acha que bicicleta tem que trabalhar integrada com ônibus, né? Então, o que a gente fez foi isso. Lá em 2006, a gente traça essa primeira rede, que são os primeiros 400 quilômetros de ciclovias planejadas, não projetadas, mas planejadas. Aí, muitos anos depois, a gente consegue implementar as primeiras ciclovias na cidade, e a gente tem uma série de resistências, enfim. Hoje, a gente tem essa rede, ela foi incorporada ao nosso plano de mobilidade, que atualmente é também incorporado ao plano diretor da cidade. Isso significa que a gente tem metas para cumprir. E a meta para implantar esses 400 quilômetros, ela venceu em 2020. A gente deveria ter chegado em 2020 com 400 quilômetros de ciclovias implantados. Estamos em 2021 com cerca de 111 quilômetros. Se a gente somar as zonas 30, a quilometragem de zona 30 vai para 114, não mais do que isso. Então, eu acho que é muito fácil, né, a gente entender que a maior resistência, a maior dificuldade é a resistência da população e a resistência do próprio poder público. Ainda há muito questionamento, porque a gente vai necessariamente mexer com o automóvel. A gente vai ter uma interferência direta. A via, ela tem uma largura definida. Belo Horizonte é uma cidade que tem seu território praticamente ocupado. A ideia não é abrir novas vias, a ideia é a gente utilizar a infraestrutura que já existe para o automóvel e redividir as larguras dessa via de modo que a bicicleta possa ser inserida com segurança. Não tem mágica, a gente precisa interferir no espaço que hoje é destinado ao automóvel, como ou retirando uma faixa de circulação ou retirando uma faixa de estacionamento. E aí eu não sei o que dá mais briga, porque tudo dá muita briga, tudo dá muita polêmica. Às vezes a gente vai implantar um trecho super pequenininho, são 300 metros, 3 quarteirões de uma ciclovia para fazer uma ligação importante, e aí aparecem não sei quantos vereadores, não sei quantos deputados e gabinete do prefeito envolvido, porque houve reclamação da população.
É uma questão de mudança cultural. Então, eu acho que, primeiro, assim, é importante que a gente tenha governantes que compreendam a importância desse processo e que não estejam amedrontados com as resistências que podem surgir, porque elas vão surgir. Então, quando o governante ele já sai, ele tem isso como um projeto, né, de cidade, fica mais fácil, eu acho, enfrentar os problemas do dia a dia. Senão, você se abala muito facilmente, né? Porque as brigas são pesadas. Eu já fui atacada 1000 vezes, assim, e a imprensa que ataca. É um processo assim, de mudança cultural muito difícil de ser feito. Então, mas eu acho que a gente consegue. E eu acho que topografia não é um problema. Eu falo que topografia é um problema só para quem não pedala, porque quem pedala é só experimentar pedalar que vai ver que você não vai subir todos os morros que existem na cidade. Eventualmente você vai precisar subir 1 ou 2. Se você não conseguir fazer isso pedalando, você vai descer da bicicleta, você vai fazer como pedestre, você empurra sua bicicleta. É uma questão de mudança mesmo, de mentalidade das pessoas para que a gente consiga avançar. E para isso as pessoas precisam entender que esse é um projeto importante. E falando um pouquinho sobre as zonas 30, né? A gente está com 2 perguntas aqui. Seguinte, a ideia das zonas 30 é pensar no pedestre e na segurança em primeiro lugar. Você acha que BH está aberta a essa implantação dessa ideia em outros locais? E de que forma as zonas 30 podem garantir futuramente se interligar e garantir uma malha segura aos ciclistas e pedestres em maior extensão da cidade? Bom, então vou contar para vocês como é que surgiu a primeira ideia de Zona 30, mais agora recentemente, porque Belo Horizonte já fez alguns trabalhos assim na década de 90, já foi até pioneira em projetos de tráfego calmo em Belo Horizonte, mas mais recentemente, as discussões de Zona 30, elas surgiram no nosso grupo de discussão, né, que é o GT Pedala BH, que é um grupo que envolve ciclistas e poder público para discutir o programa. As bicicletas compartilhadas, o Bike BH, que vinha para a cidade, patrocinado pelo Itaú, eles iam chegar em 2014, eles iam se instalar na cidade, eles venceram a licitação, e a área central ia receber 34 estações de bicicleta. E quando a gente olhou para o mapa da área central, o que a gente viu? Assim, muita ciclovia projetada, mas pouquíssima ciclovia implantada, e a gente sabe que o ciclista que usa... Geralmente, o ciclista que usa a bicicleta compartilhada não é um ciclista muito experiente, ele geralmente não tem uma bicicleta, então ele não está acostumado a pedalar pela cidade, ele vai experimentar durante um trecho. E a gente ficou muito temeroso de instalar essas estações sem que as ciclovias estivessem implantadas. E a gente fez uma oficina chamada Oficina de Ciclorotas, que aconteceu em fevereiro de 2014, foi no pátio de Isabela Hendricks, e teve muita participação, não só de ciclistas, mas de jornalistas, fãs de arquitetura, muita gente que queria discutir esse projeto na cidade. E aí a gente olhou para as vias da área central e o que a gente entendeu? Que algumas vias, de fato, precisariam receber ciclovia mesmo, mas que em várias outras vias a gente podia propor uma redução de velocidade para que os ciclistas pudessem compartilhar a via com o carro, porque um carro a 30 km por hora não é um grande risco para o ciclista, muito pelo contrário, né? Ele reduz drasticamente o risco de um acidente mais grave, uma velocidade baixa. E aí a gente saiu dessa oficina com 6 propostas de Zona 30 para dentro da área central. E a gente achou que ia ser muito fácil implantar. E desde essa época a gente já tinha uma parceria com a cidade de Bremen, na Alemanha, a ideia era a gente também aprender um pouco com eles, então a gente pegou uma primeira área, que seria uma área piloto, que seria a Zona 30 Savassi, que estaria ali num quadrilátero entre Getúlio Vargas, Cristóvão Colombo, Avenida Brasil, era um quadrilátero grande até onde a escola, e Cristóvão Colombo, onde a escola de arquitetura está inserida. E a gente desenvolveu esse projeto no nível executivo e vamos implantar. E aí a gente não conseguiu implantar de jeito nenhum, porque muita resistência. Em alguns momentos, assim, aí a gente agora está bem próximo de a gente conseguir viabilizar. Aí o Haddad estava falando de redução de velocidade em São Paulo e estava apanhando muito da imprensa. E aí a gente aqui recuava. Ah, não, vai ter eleição ano que vem, vamos segurar. Enfim, muitas resistências. E aí a gente entendeu que, primeiro, vamos tentar... A gente continuou com essa parceria com a Alemanha, tentando aprender com eles como é que eles faziam.
E numa de um workshop que a gente fez com eles, a gente entendeu que a gente precisaria comunicar melhor o projeto e envolver mais diretamente a população que fosse, né, da área onde a gente queria atuar. E aí a gente foi quando a gente fez o workshop aqui em Belo Horizonte, os especialistas alemães vieram e a gente escolheu 2 áreas. Uma área no bairro Cachoeirinha, porque tinha muitas escolas e era uma área com muita incidência de acidentes, e uma área na região hospitalar. E levamos as pessoas para a rua, para entender o que aconteceria, né, assim, como é que era o dia a dia daquela rua, no Cachoeirinha. E aí foi quando a gente decidiu, inclusive, implantar o primeiro projeto de Zona 30 no bairro Cachoeirinha, que foi o nosso primeiro projeto, né, o nosso primeiro projeto piloto. A nossa estratégia, então, foi deixar de abordar o projeto de Zona 30 como um projeto para ciclista e passar a abordar o projeto de Zona 30 com foco em pedestre, mas mais especialmente ainda nos pedestres mais vulneráveis. Então, nas crianças, nas pessoas idosas e nas pessoas com deficiência. Eu acho que isso abriu um pouco a cabeça das pessoas para o projeto. Isso fez com que o projeto fosse mais bem aceito. Então, o que a gente está fazendo, e aí nesse mesmo ano a gente conseguiu implantar Cachoeirinha, a gente conseguiu fazer Diamantina como provisório, mas que foi para o Cura, ali para Mirante do Cura. A gente implantou o confisco, né, no tratamento, e a gente todas, exceto Diamantina, Cachoeirinha e confisco em torno de escolas, então muito bem aceito pela escola, pela comunidade escolar, e a gente faria isso em Santa Teresa também no entorno de escolas, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu. Então, o que eu acho é isso, a gente teve que mudar um pouco o nosso discurso, mudar um pouco o nosso olhar, e eu acho que a partir de uma intervenção que a gente começa a ir expandindo para outras. Então, é isso, eu acho que, principalmente numa comunidade engajada, que vai entendendo a importância do projeto, a gente vai conseguindo ampliar mais implantações assim. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente começa a ter uma rede segura para ciclista, porque aí é isso, se o projeto é bom para quem é mais vulnerável, ele vai ser bom para todos os outros, né? A última é a seguinte: tendo a participação popular como elemento fundamental no planejamento urbano, como você vê o potencial das novas tecnologias, por exemplo, podcast, Instagram, YouTube, na sua prática profissional? E falando, né, do podcast, o que te levou a tomar a frente, né, do podcast Cidades Possível logo em 2020? Cidades Possíveis. Na verdade, eu já estava fazendo doutorado, né? Eu entrei no doutorado em 2017 e foi tudo um atropelo, assim, porque eu tinha ido a Berlim trabalhar, participar de um evento desse para mostrar os resultados dos nossos projetos de Zona 30, com apoio do governo alemão, e de lá eu fui direto para Santiago, no Chile, que era para fazer uma pesquisa numa ONG que tem lá, que chama Ciudad Emergente, que trabalha justamente com esses projetos de ocupação da rua. E aí eu tive que voltar, eu não pude realizar minha pesquisa, e era uma pesquisa de campo importante para mim, ela ia acontecer, o mesmo projeto, parecido, ia acontecer em Santiago e Fortaleza, e eram as 2 cidades para onde eu ia. Eu fui em março para Santiago e iria em julho para Fortaleza. E aí deu tudo errado. E quando eu tive que interromper minha pesquisa, e quando eu voltei, eu já estava pensando assim, que os processos de educação da população, eles eram muito importantes e muito, muito fundamentais para essa mudança cultural que a gente pretendia fazer na cidade, né, ao propor um projeto diferente. Mas foi uma coincidência, assim, eu tenho um amigo que já estava como uma produtora de podcasts, e ele falou: olha, Eveline, eu estou querendo, dentro da 7C, que era a produtora dele, eu estou querendo uma linha para conversar sobre possibilidades de cidade, queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você faz e tal, e foi assim que eu comecei, foi por uma provocação dele, eu nunca fiz nada parecido, nunca trabalhei com área de comunicação, mas eu comecei a achar isso assim muito poderoso. Eu comecei a entender que poderia ser um canal muito importante de divulgação mesmo dessas ideias que podem ser novas ainda para algumas pessoas. E isso, assim, por exemplo, outra coisa que é fundamental do ponto de vista dessas ferramentas tecnológicas, a gente conseguiu fazer toda a mobilização de Santa Teresa por reunião virtual. Então, ainda tem isso, né? Antes não, eram oficinas com as crianças, nas escolas, a gente levava projeto. E a gente fez, inclusive, a concepção do projeto Santa Teresa todo através de ferramenta de Zoom e de Meeting, onde as pessoas podiam alterar o projeto e fazer sugestão na tela, assim. Então,
eu acho que é um super potencial que a gente tem. Acho que a pandemia colocou muitas restrições na vida da gente, mas também abriu muitas possibilidades e da gente fazer diferente, da gente entender que dá também para fazer dessa forma, sabe?